Olá, bom dia, irmãos. A graça e a paz de Jesus a todos. Amém? Mais uma vez estamos aqui com a graça de Deus para nos debruçarmos diante da sua palavra e sermos edificados, fortalecidos e amadurecermos no conhecimento das Escrituras. A gente então já iniciou o segundo volume do livro do Charles Spurgeon, Os Milagres de Jesus, Mensagens de Fé, Esperança e Salvação. E hoje nós entraremos no capítulo 3, continuaremos a falar sobre o milagre que Jesus realizou, dando vista a um cego de nascença, e sobre o tema a obra. O versículo que Spurgeon usa é esse que está aí para a gente na tela. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. João, o capítulo 9, versículo 4. Eu queria que você deixasse a Bíblia aberta lá no capítulo 9, para a gente dar uma caminhada por esses versículos, para entender todo o contexto de por que Jesus usou essas palavras, e por que o Spurgeon vai fazer, ou fez uso delas na sua pregação, no seu sermão, que provavelmente, você lê no livro, você sabe que ele estava pregando um sermão na sua igreja, e lá em Londres, pelo contexto, tudo. Então, na sua época, então vamos saber por que ele usou esse texto, para chamar a atenção dos cristãos daquela época e das pessoas, dos seus ouvintes, a essa obra. O que era essa obra, o que a gente vai entender aqui. Então, o capítulo 9 do João, já foi lido nas lições anteriores. O Tatu começou a abrir o livro, e depois o Ademar também já trouxe aqui, sobre uma outra ótica, também o mesmo milagre, e agora a gente vai ver sobre essa ótica, a obra. Então, o capítulo 9 de João diz assim, começa assim: Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, ou mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? E Jesus respondeu: nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. E depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Os seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, e outros diziam: não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? E ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui, me lavei e agora eu posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, disse ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido, e ele respondeu: ele colocou terra com saliva em meus olhos, e depois que eu me lavei, passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego: o que você diz esse homem que o curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem.
Os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado. Por isso mandaram chamar os pais dele e perguntaram: ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora e nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo, perguntem a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois esses haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. E por isso disseram: ele tem idade suficiente, perguntem a ele. Então, pela segunda vez, chamaram o homem que havia sido cego e lhe disseram: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele o curou? Eu já lhes disse, exclamou o homem, vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram: você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Você nasceu inteiramente pecador, disseram os fariseus, e quer ensinar a nós. Então o expulsaram da sinagoga. E quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu: você ouviu e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem e adorou a Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e fazer que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto o ouviram e perguntaram: você está dizendo que nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não seriam culpados, mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. Amém? Há uma leitura extensa, porém necessária, para a gente não ficar meio perdido aqui nas explicações, né? Quando a gente fala de obra, né, eu quero já fazer aqui uma explicação do que eu pesquisei no dicionário. Não passou. Tá ligado. Bom, eu vou falando por aqui, não está aparecendo aí ainda. A obra, né, no Antigo Testamento, no hebraico, é uma pequena palavra. Deixa eu tentar agora. Aí, obrigado. Opa, tá difícil aqui. Foi? Beleza. O Antigo Testamento no hebraico, foi escrito em hebraico, né? A palavra é essa daí, ma'ashé, alguma coisa assim, né? Não vou saber pronunciar, né? Até porque mal falo português direito, então vou falar hebraico. Que significa, né, ato, ação, criação ou obra de suas mãos. Isso lá no Antigo Testamento você vai ver muito essa palavra. No Novo Testamento, que foi escrito em grego, e o João, né, o apóstolo, ele escreveu num grego assim mais usual, chamado grego koiné, e uma linguagem assim mais que as pessoas usavam no dia a dia, não era aquele grego refinado que Lucas usou, né, nos seus escritos, como o Evangelho de Lucas e também lá no Atos dos Apóstolos. E no grego a palavra é ergon, trabalhar, que significa negócio, serviço, aquilo com que alguém se compromete a fazer. Também tem um termo
no grego, a palavra grega é praxis, que também tem quase o mesmo significado, né? Mas para a gente entender no contexto aqui o que Jesus está propondo, o que Ele está falando sobre que devemos cumprir logo, né, as tarefas ou a obra que nos foram dadas, né? Então é bom a gente entender, né, esses significados. Inclusive Atos dos Apóstolos quer dizer obras, né, dos apóstolos através do Espírito Santo, né? Que na realidade quem estava realizando as obras era o Espírito Santo, atos do Espírito Santo, através da vida dos seus discípulos e da comunidade que foi se achegando ali, depois de ouvirem a mensagem, se arrependerem, né, receberem a Jesus como o Messias. Então formaram comunidades e continuaram realizando a obra de Deus. E agora a gente vai entender um pouco o que é essa obra de Deus. Refere-se a tudo que Deus realiza, desde a criação do universo até as intervenções miraculosas em nossa vida. Aqui a gente está falando nesse contexto de um milagre extraordinário, né, a cura de um cego de nascença, de uma maneira também assim que a gente às vezes se apega a pequenos detalhes e quer saber por que ele usou terra com saliva. E o Ademar falou um pouco sobre isso na semana passada, né, domingo passado, que tinha propriedades, né, a saliva tinha propriedades medicinais, tanto que Jesus usou em uma outra cura de outro cego. Ele passou saliva nos olhos do cego, né, e o cego veio enxergar. Mas nesses pequenos detalhes, a gente pode acabar se perdendo da mensagem central do que Jesus quer falar. Não que a gente tenha que deixar passar esses detalhes, é importante a gente, em se tratando de Jesus, em se tratando da sua obra, da obra de Deus, cada detalhe é importantíssimo. Inclusive, eu trouxe aqui um pouco de terra. Eu tentei comprar pela internet, vou colocar aqui, alguma terra vindo lá da Galileia, né, para ver se chegava um pouco de terra para a gente misturar aqui com saliva, mas acabou não dando certo, eu peguei lá do quintal de casa mesmo. E terra com saliva, né, como foi usado nessa obra em específico aqui, ela contém alguns significados. Eu só vou entrar um pouco nesses detalhes, porque a tônica dessa mensagem no final, o que a gente vai entender sobre ela, é o que nós devemos realizar as obras de Deus. Então, ao misturar terra com saliva e colocar nos olhos do cego, aquilo causou uma certa irritação. Você imagina o que está acontecendo? Já caiu terra no seu olho, você não fica doido para ir logo numa torneira ou em algum lugar que tem uma água e lavar para sair aquela irritação? Não é isso que acontece? A gente, quem anda de moto aqui sabe, às vezes está andando de moto, vem uma sujeirinha de um carro que está andando e joga a sujeirinha para trás, cai o pozinho ou até um mosquito que entra no olho da gente, causa aquela irritação e você quer limpar, você quer lavar. É uma colocação, tipo assim, não é algo que está aqui, né, dentro da Bíblia, mas a gente pode ir conjecturando, imaginando isso, né, que essa irritação que causou nos olhos do cego fez com que ele precisasse se lavar, e automaticamente Jesus disse para ele, agora você vai, lava-se lá no tanque de Siloé, que era, o significado do nome do tanque era o enviado, e aí ele vai, lava os olhos e volta vendo. Então, o Warren Wiersbe, ele faz essa colocação de que talvez Jesus queria que o cego sofresse essa irritação para procurar água, e ele mesmo indica a água correta para ele se lavar. Isso é interessante porque a gente, no nosso cotidiano, a gente encontra pessoas que estão cegas para o Evangelho. A gente encontra pessoas que estão cegas, não conseguem enxergar Jesus. E eu acho que a gente precisava esfregar um pouco de terra com saliva, não literalmente, tá, irmão? Não vai sair pegando terra por aí e esfregando nos olhos das pessoas, né? Mas, da mesma forma que Jesus fez isso e se tornou uma simbologia do que a gente pode provocar nas pessoas, provocar
essa irritação nos olhos para quererem ir se lavar e a gente apontar para Jesus como a fonte de água, ou o enviado por Deus, que vai lavar ali os seus olhos, você vai passar a enxergar a vida eterna que Ele tem a oferecer. Então isso, para mim, foi fantástico. Quando eu li isso daqui, o Warren Wiersbe para mim ele foi assertivo. Assim, é só uma colocação, não está escrito, tá? Fique bem claro. Mas, dentro do que a gente vai estudar aqui sobre isso, caiu muito bem. E agora, o que são as boas obras? Nós falamos das obras de Deus, tudo que Ele realizou, a criação do universo, o que Ele realiza em nossas vidas através de atos miraculosos, como o pastor Josimar falou, quando Ele intervém, né, no nosso tempo aqui, na nossa vida e realiza coisas extraordinárias. E agora, o que são as boas obras? São atos práticos de amor e serviço que demonstram fé e que glorificam a Deus. Quem pode ler para mim Tito capítulo 2, o versículo 14? E também já em Mateus capítulo 5, verso 16. Por gentileza, quem puder ler. Quem achou pode ler. Tito. Difícil de achar, né? Depois de Timóteo. Quem achou? Amém. Olha só o que Jesus realizou em nossas vidas, e através daquilo que Ele realizou, e que nós recebemos com gratidão, não porque nós merecemos, porque é um dom de Deus, a salvação é um dom de Deus, não é por obras, não é para que ninguém se glorie. E aí, ao mesmo tempo, a gente responde a isso, a esse favor imerecido, realizando boas obras, que são esses atos práticos de amor e serviço a Deus, serviço aos nossos irmãos, serviço à nossa comunidade, serviço às pessoas. Aonde você está no seu ambiente, você sendo alguém que transmita essa vontade que as pessoas, ou desperta nas pessoas, essa vontade de conhecer esse Deus que você serve de uma maneira assim tão especial, e que você está o tempo todo parece que transbordando. Não digo que está levitando, né, mas às vezes você chega um dia assim no trabalho e com tanta gratidão a Deus, e as pessoas, tipo assim, na segunda-feira chegam no trabalho já, puxa, segunda-feira, esse dia vai demorar a passar, já chega reclamando. Mas o cristão não, o cristão sabe que ele tem a presença de Deus consigo, que é o maior motivo da sua alegria. Então ele vai ali demonstrar para as pessoas, em atos práticos de amor e serviço, uma fé nesse Deus que sustenta, nesse Deus que provê todas as coisas, e nesse Deus que está conosco, não só no domingo de manhã ou à noite, mas está conosco na semana inteira. Mateus capítulo 5, verso 16, quem pode ler? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Palavras de Jesus, né, aqueles que estavam ouvindo ali o Sermão do Monte, que eles precisavam revelar a glória de Deus para o povo, e a maneira de revelar a glória de Deus, a graça de Deus, né, para as pessoas, é realizando obras que realmente as pessoas diriam, não, essa pessoa ela tem Deus, realmente, ela vive aquilo que ela prega, e realmente é uma pessoa de Deus. Então a gente precisa entender isso, e realizando as boas obras, não é que a gente vai receber elogios e vai, né, receber tapinha nas costas, ô meu irmão, tal. Não, irmãos, é para que Deus receba a glória, para que Deus seja glorificado. As pessoas veem o que você realiza, mas o nome de Deus é quem tem que estar em evidência. É Deus quem é glorificado por aquilo que, na realidade, Ele está realizando através de cada um de nós. Nós só somos um instrumento. Eu trabalho, né, na área de funilaria automotiva, e eu pego lá uma ferramenta e eu consigo usá-la, né, para realizar uma obra, né, de conserto no automóvel. Mas a ferramenta sozinha, um instrumento que você usa na cirurgia sozinho, não serve para nada. Então assim também é a nossa vida. Agora, a gente também não pode se esquecer que Jesus deu uma repreendida nos discípulos,
a respeito de que se você fizer somente o que deve ser feito, você não passa de um servo inútil. Deixa eu só ver a referência. Eu acho que é no capítulo 6 de Lucas, se eu não me engano. Mas ele fala sobre isso, de que a gente não pode esperar receber elogios e receber tapinha nas costas, dizer, nossa, como você fez, né, tudo o que devia fazer, tal. Não, você deve olhar para si e dizer, não, eu ainda continuo sendo um servo inútil, porque eu só fiz o que devia ser feito. Deixa eu achar a referência rapidinho. Lucas 17, versículo 10. Quem pode ler para a gente, por favor? E esse termo inútil não quer dizer que você seja incompetente, mas é essa humildade de reconhecer, né, que a capacidade de servir a Deus não é sua. Ela vem do próprio Deus, ela vem do Espírito Santo que nos capacita para realizar a sua obra, ou realizar essas boas obras. E não também, a gente não pode deixar de falar que as boas obras, elas acompanham os salvos, elas não são obras, eu preciso fazer para mim garantir lá o meu lugar, para garantir lá a minha coroa, para, né, ter bastante pedras na minha coroa lá no céu, quando eu for recebido lá no céu. Não, você faz por gratidão, você faz em resposta ao amor que Deus tem por mim, por você, e ao amor que Ele também tem pelas pessoas que estão lá no mundo. Então você faz essas boas obras para que o nome de Deus seja glorificado e que assim a obra de Deus se desenvolva. Quem achou, por favor? Lucas 17, 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Está vendo? As palavras de Jesus também falando aos seus discípulos. A gente não pode se achar alguém importante porque a gente realiza alguma coisa para Deus. Porque isso, com a nossa nova condição de nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, a gente começa a viver uma nova vida. E não começa a viver essa nova vida nesse aspecto prático de servir e de amar, né, realmente, e demonstrar fé, não é por nossa capacidade, é porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então a gente tem que estar ciente disso. Aí tem uma pergunta aí que gerou essa oportunidade de Jesus usar essas palavras. Uma pergunta dos discípulos a respeito desse cego que estava ali mendigando. Seus discípulos enxergaram uma oportunidade de discutir um assunto teológico. Quem pecou? Foi ele? Foi seus pais? Como é que o senhor explica isso? E aí, Jesus ele não se atém a isso, assim, ele dá uma resposta ali seca, dizendo, olha, não é nenhuma coisa nem outra, nem ele nem seus pais pecaram. Mas o que está acontecendo aqui é que o poder de Deus vai se manifestar na vida dele. Então, enquanto os discípulos estavam preocupados em discutir, Jesus se preocupa em revelar o que Deus pode fazer. E às vezes a gente se apega em discussões tão inúteis. É o calvinista, é o arminiano, é a doutrina disso, é a doutrina daquilo. E a gente fica se perdendo nessas discussões que já leva quantos séculos aí, não se sabe ainda, né, quem está certo, quem está errado. E enquanto isso as pessoas querem saber o básico do Evangelho. O Evangelho puro e simples. Jesus veio para salvar o perdido. Jesus veio para abrir a vista aos cegos. E era isso que Jesus queria deixar bem claro. Ele sentia essa necessidade, eu devo trabalhar. Enquanto seus discípulos perguntavam de quem que é a culpa, relação causa e efeito, Jesus olha com misericórdia para o cego e pede que eles olhem o que Deus pode fazer. Era por amar tanto os filhos dos homens que não poderia ficar sentado olhando-os perecer. Quem pode abrir para a gente essa referência de Mateus capítulo 9, versículo 36? Jesus ele não perdia a oportunidade de fazer a vontade de Deus, de fazer a obra de Deus. E essa situação desse cego, em que os seus discípulos levantam a questão teológica, ele simplesmente fala, não, a questão aqui não é
questão teológica aqui. A questão é que eu vou revelar para vocês o poder de Deus. Quem pode ler, por favor? Olha que situação das pessoas naquela época de Jesus, que tinham na liderança judaica os fariseus, os mestres da lei, né, tinha em alta estima, né, esses doutores da lei que ensinavam, mas eles eram atentos a tantos detalhes da lei, como na questão desse mesmo milagre que a gente está estudando, a questão do sábado. O fato de Jesus misturar terra com saliva equivalia a trabalho, e aí eles, ao invés de olhar o milagre, se alegrar com o cego por ter recuperado a vista, ou recuperado não, né? Nasceu cego e agora ele podia ver, ao invés de se alegrarem com o milagre, estavam presos a questões teológicas. Não, mas espera aí, trabalhar no sábado, não, ele não pode ser de Deus. Ele quebrou o sábado, violou o sábado. Olha como que a liderança religiosa daquela época, os fariseus, ficavam colocando sobre as pessoas um jugo que eles eram incapazes de mover com um dedo. Então as pessoas se sentiam cansadas, sobrecarregadas, e as pessoas se sentiam como ovelhas sem pastor. E o próprio Jesus vai falar lá no capítulo 23 de Mateus, que é uma dura palavra à liderança religiosa daquela época, os fariseus principalmente, que se sentavam na cadeira de Moisés para ensinar o povo, e ele fala: vocês são fariseus cegos, vocês são cegos. E como que um cego pode guiar outro cego? Você já imaginou? Um cego guiando outro cego? Os dois não vão cair no buraco? Então Jesus usa essas palavras para dirigir a esses fariseus, palavras duras, mas o que mostrava a realidade de quem eles eram. Eles se preocupavam tanto com discussões teológicas, em querer cumprir detalhes assim da lei, que eles não entendiam, não compreendiam, mas eles davam ali alguma interpretação meio coerente ou incoerente, e daqui a pouco se tornava um peso seguir a lei de Deus. Fica aqui um exemplo, né, que eu ouvi uma certa vez, que eles diziam sobre o sábado, que se a sua casa pegasse fogo, né, sofresse lá um incêndio lá, e aí você saísse com uma sacola, com as suas roupas, seus pertences, né, documento, relógio, celular, tal, e você saísse correndo de dentro da casa, era equivalente ao trabalho, você estava trabalhando no sábado, né, no sábado. Olha que absurdo. Mas se você saísse vestindo 3 túnicas, com seus relógios, com as suas joias no pescoço, seu celular no bolso, aí não era trabalho, aí é com roupa do corpo. Então veja que absurdo, né? Como que eles tratavam de questões, de detalhes da lei que não servia, vamos dizer, praticamente para nada. Só para colocar mais peso nessas pessoas, essas pessoas andavam perdidas, como ovelhas sem pastor. Então Jesus, por amar, por olhar, ele não podia ficar parado, não podia ficar sentado e olhando aquelas pessoas perecerem, não. Ele vai lá e oferece, né, a sua graça, oferece o seu perdão, a sua misericórdia, os milagres, e as pessoas vão tendo seus olhos abertos como esse cego, e começam a enxergar quem Jesus é. Preciso realizar a obra daquele que me enviou. Então, depois de dizer que ele precisa trabalhar, mas trabalhar no quê? Fazer o quê? O que ele precisa realizar? A obra daquele que me enviou. Não era uma obra que Jesus colocara diante de si por conta própria, mas era uma obra que tinha sido ordenada desde o princípio, desde os tempos antigos, e determinada por seu Pai. Quem pode ler Hebreus capítulo 10, versículo 7 para a gente, por favor? Hebreus capítulo 10, versículo 7, por favor. Olha como que Jesus, ao entrar, né, nesse mundo, ele se dispõe a realizar a obra
que o Pai o enviou para realizar. E ao se dispor a realizar, ele não age por conta própria, ele age com determinação de Deus, o Pai, e ele faz tudo de acordo com a vontade do Pai. Inclusive, nós ouvimos agora de manhã na mensagem do pastor Josimar, da sua oração ali, né, num momento mais crítico, né, do seu ministério, estava para ser entregue, né, às autoridades, ser crucificado, ele faz uma oração ali que chegava a causar um certo assombro, né? Mas para mostrar para a gente a sua humildade em continuar seguindo o plano de Deus, mesmo que ele olhasse ali e falasse: Senhor, Pai, passa de mim, se possível, o Senhor pode arrumar outro jeito, mas não, todavia seja feita a tua vontade. Então, quando Jesus ele diz que ele precisa realizar a obra de quem me enviou, ele sabe quem o enviou. E ele sabe que ele tem uma obra determinada para ele realizar. Mas que no meio do caminho haveria situações em que colocariam em xeque, né, essa atuação, os próprios líderes religiosos que viviam nesse embate, né, com Jesus, e ainda pesava contra que ainda havia o adversário, as obras do diabo. Porque lá em João, na primeira carta, né, de João, lá antes do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 8, diz assim que Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então tinha todas essas coisas, tinha as obras do diabo, que eram pessoas endemoniadas, pessoas, né, ali incapacitadas, né, de alguma forma, porque tinham demônios e tal, e Jesus vem e ele realiza a obra de Deus, desfazendo as obras do diabo, e também desfazendo as obras da liderança, ou desfazendo as interpretações erradas da liderança. Mas ele fazia tudo de acordo com o cronograma de Deus, porque ele sabia quem o tinha enviado. E a gente, irmãos, às vezes precisa orar a Deus, né, como foi falado hoje, não só com uma lista de pedidos para Deus, colocar diante de Deus uma lista de pedidos, mas colocar diante de Deus: ô Pai, por que o Senhor quer que eu realize isso? Por que o Senhor quer que eu viva isso daqui? De que maneira que o Senhor quer me usar através, né, do ensino, através de algum trabalho na igreja, ou até mesmo ali no meio das minhas companhias? De que maneira o Senhor quer me usar? Eu quero ser enviado pelo Senhor para realizar a tua obra. Porque a gente parece que ultimamente olha para Deus como o nosso servo, e isso é ao contrário, nós que somos servos dele. E parece que Deus que tem que servir. Você imagina você chegar diante de um rei e dizer para o rei: ó, eu vim aqui para te pedir isso, mas peraí, você não tem direito de pedir nada, eu que sou o rei aqui, quem manda aqui sou eu. Isso é diante de um rei terreno. Você pode reivindicar algumas coisas, tal, mas ordenar para um rei para fazer isso, fazer a sua vontade, mas nunca. Mas parece que para Deus Deus faz assim, porque ó, eu entendo que se o Senhor fizer isso, vai dar certo e tal. Não, Senhor, olha, seja feito a tua vontade, é de acordo com o teu querer. Cristo não entrou nesse mundo para ser um rei entre reis, nem ser famoso entre os afamados, mas por ser servo, ele veio para servir, porque o nosso chamado, assim como foi, Jesus deixou bem claro: eu vim para servir, não vim para ser servido. E a gente, eu acho que usa ao contrário, né? Diz para Deus: Senhor, o Senhor precisa me servir. Enquanto é dia, então olha, preciso trabalhar, realizar o quê? A obra de Deus, enquanto é dia. Durante quanto tempo será dia conosco? O que Jesus está falando não é só de urgência, que precisa ser feito, do que precisa ser feito, mas dizendo que, olha, ali no contexto, que logo ele seria entregue pelas autoridades, ele seria crucificado. Então o tempo dele já estava, o dia dele aqui na terra já estava se findando.
E ele via que a necessidade era realizar as obras do Pai. E a gente parece que anda meio relapso. A gente acha que a gente vai viver até quantos? 100 anos? A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se amanhã vai acordar, né? Se a gente vai fechar os olhos essa noite e se vai acordar amanhã. Não sabe. Por isso que a gente tem que ter essa urgência. Eu não sei quanto tempo será dia para a gente, porque um dia vai chegar à noite. Trabalhem enquanto vocês ainda têm esse dia. Tiago 4, versículo 13 ao 17, quem pode abrir para a gente? Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Amém. Palavras de exortação até um pouco duras, mas necessárias para a gente. Porque a gente faz tanto planos para a nossa carreira aqui no mundo, né, na terra, no nosso trabalho, a gente planeja, faz as coisas, faz faculdade, estuda e tal, e mestrado, e doutorado, porque se aplica em algo que você está olhando lá para frente, né, que vai ser aquilo que você, né, vai focar e as coisas vão indo, caminhando, mas parece que para Deus, parece que a prioridade, assim, o reino de Deus, para a gente, acho que ficou de segunda, né, secundário, né, o reino se tornou algo secundário. E o que Jesus está dizendo aqui é que, olha, pode ser que você está muito preocupado aí com discussões teológicas, vocês podem ficar aí discutindo isso daí, sobre quem pecou, quem não pecou, mas a minha urgência é realizar as obras do Pai. E a gente deveria ter esse mesmo pensamento. Não que a gente não deva se preocupar com o trabalho, com a formação e tal, mas isso não pode ser prioridade para a gente. Jesus deixou bem claro, olha, buscai, pois, em primeiro lugar, prioridade, o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas serão acrescentadas. Pode ficar tranquilo, as palavras são dele, ele disse isso para você ficar tranquilo, não é para você sentir isso como um pesar, então eu vou ter que abrir mão do meu trabalho, vou ter que abrir mão. Olha, em casos específicos, eu quero dizer para você que às vezes sim, tem casos específicos, eu já vi isso, já vi um doutor, um médico testemunhando isso, de que ele tinha uma carreira profissional excelente, médico cardiologista, e tinha ali uma mansão, né, com empregados, mas que um certo dia uma senhorinha, né, bem idosa, bem piedosa, apertou a campainha da sua casa e pediu para chamá-lo, né? E aí ele foi lá para atender a senhorinha e tal, e ela estava com a sacolinha de pão e algumas gramas lá de mussarela. E disse, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu senti de passar aqui e doar isso aqui para o senhor. Interessante, né? Como que Deus faz, né? Num primeiro momento, ele ficou pensando, mas será que ela não está vendo que eu moro numa mansão? Ela vem me trazer pão. Mas aí, ele, que já era cristão, que já estudava a Bíblia e tal, quando ele entrou, e aí ele colocou na mesa o pão, né, e as coisas que ela tinha trazido assim, aí ele entendeu, ele olhou assim, se dirigiu a Deus e falou, Senhor, eu entendi o que o Senhor quer que eu viva da obra. E aí ele deixou o seu trabalho, né, de cardiologista, e passou a se dedicar
a ensinar a palavra, é um grande mestre da palavra de Deus. O nome dele, Claudionor de Andrade. E então, tem casos específicos em que realmente a gente precisa abrir mão. Mas no geral, a gente exerce as nossas funções, né, no nosso trabalho, porque a gente precisa manter a casa, precisa manter a nossa família, precisa dar uma estabilidade, mas a gente faz isso sem se esquecer de glorificar a Deus, sem esquecer de dar glória para Deus. E não fazer disso uma ambição que você não tem tempo mais para Deus. Porque aí isso vai se tornar algo que vai te impedir de desfrutar da presença de Deus, desfrutar da salvação de Deus. Então, isso é essencial que a gente entenda. Próximo. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Então ele falou que ele precisava trabalhar, devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas, a gente não pode ficar adiando, achando que vai fazer amanhã, não, deixar para amanhã, não, o que você tem que fazer hoje, faça hoje. Se tiver que falar do amor de Deus para uma pessoa que está lá no hospital e está lá, você não sabe se ela vai sobreviver essa noite. Vai lá hoje, vai lá, fala do amor de Deus para ela. Não pode deixar passar a oportunidade. Jesus não deixava passar a oportunidade. Depois ele fala sobre as tarefas, né, de que nos foram dadas por aquele que nos enviou. E agora ele vai falar da noite. Falamos do dia, que é o tempo que a gente tem a luz, né, tem 12 horas aí de luz para poder trabalhar, mas chega a noite, a gente fecha os olhos e descansa. Essa noite que ele quer dizer, ele vai falar sobre a morte. E essa noite vai alcançar, a não ser que a gente seja trasladado, né? A não ser que Jesus venha nos buscar, a morte, como diz um certo pregador, é uma carruagem de luxo que leva a gente para o céu. Isso até parece bom, né? Parece bom. Não existem artes nem manobras mediante as quais a noite pode ser adiada ou evitada. Nenhum de nós pode fazer com que, chamou minha senha lá. Não posso passar minha senha para alguém? Não. Chamou a sua vez de ir, chegou a noite para a sua vida. Chegou e não tem o que fazer. Por isso devemos fazer imediatamente tudo quanto precisa ser feito. Por isso que a gente não pode deixar para amanhã o que deve ser feito hoje. A gente precisa, Jesus sabia dessa urgência e sabia que ele precisava deixar claro para os seus ouvintes, para os seus discípulos, de que eles precisavam realizar a obra enquanto é dia. Porque eles também seriam perseguidos, eles também seriam mortos por conta de serem seus discípulos, serem seus seguidores. Mas enquanto eles estivessem aqui vivos, vivendo esse dia eles viveriam para a glória de Deus, para serem usados por Deus. Que a gente tenha essa consciência também, de que os dias que são como um vapor, como já foi lido, né, em Tiago, nossos dias aqui são como um vapor. A gente faz planos, a gente, e o ano que vem eu vou viajar para a Europa, o ano que vem eu vou isso, aquilo. Mas você devia falar se Deus quiser ou se Deus permitir. Então a gente precisa estar atento a isso. Para a gente concluir, eu trouxe aqui algumas aplicações. O amor de Cristo por nós nos leva à convicção de que devemos trabalhar por Ele. Olha, se eu reconheço que Jesus me amou, se entregou por mim, fez todo o possível e o impossível para me alcançar, para me lavar, me purificar de todo o pecado, deu a sua vida. Isso deveria nos mover a também trabalhar para Ele, servi-lo com amor, não servi-lo por obrigação. Gratidão, uma forma de gratidão? Sim, mas eu acho que a palavra, acho que até mais do que gratidão, é uma resposta a tudo que Jesus representa, a tudo que Ele é em nós.
tudo que Ele realizou, tudo que Ele operou, foi pensando em nós. E será que tudo que a gente realiza é pensando em Deus? Será que tudo que a gente fala, a gente primeiro pensa, será que Deus vai se agradar disso que eu estou falando? Será que todas as decisões que a gente toma, a gente pensa, Senhor, será que essa decisão está de acordo com a Tua vontade? Senhor, será que realmente é isso que o Senhor quer para a minha vida? Será que a gente faz isso? 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Quem pode abrir para a gente? 2 de Coríntios, capítulo 5. Amém, obrigado você. Olha que coisa maravilhosa. O amor de Cristo nos constrange. É o amor dele que nos constrange. A nos colocar diante dele e dizer, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu, nesse domingo, na hora do almoço, eu ali com a minha família, ou com meus amigos, ou com meus parentes, como que o Senhor quer que eu haja? O que o Senhor quer que eu fale? Tem alguém ali ao meu redor que está precisando de algo da parte do Senhor, que o Senhor quer me usar para levar essa pessoa até o Senhor? Eu sei que o Senhor pode realizar isso. A gente precisa entender que se nós fomos salvos por sua graça, um favor imerecido, a gente precisa colocar em prática esse amor que Cristo também teve por nós. Você fará melhor no lugar onde Ele colocá-lo, do que onde você colocar a si mesmo. Mateus 26, 39, quem pode ler, por favor? Amém, obrigado. Você fará muito melhor se estiver no lugar onde Deus te colocou. Por quê? A gente tem essa tendência de querer escolher os melhores lugares. Quem que não quer, quando vai, vamos dizer, ao teatro, assistir uma peça, não quer ficar no melhor lugar onde ele não perca nada? Lógico que a gente quer. E na hora de realizar um trabalho? Tipo, quando eu era um ajudante de pedreiro do meu irmão, que aí tinha aquelas lajes enorme para você fazer o concreto e cobrir aquela laje. Quem que queria ficar fazendo aquela mistura, de pedra com cimento e areia? Que naquela época meu irmão ainda não tinha tal da bitoneira, né? Hoje está bem mais fácil, né? Hoje você já compra o cimento usinado, cimento pronto já. Mas naquela época, os ajudantes, não, olha, eu vou encher as latas, não, eu vou ficar lá puxando a cordinha para subir a lata aí. Mas e quem que vai misturar? Quem que vai fazer ali o básico? Ninguém queria. Mas tem que fazer. Se não fizer, como é que você vai cobrir a laje? Tem que fazer. Então, o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. É o que Deus preparou para você. É no lugar que Ele te colocou, você realizar aquilo que Ele te colocou ali para fazer. Porque se você disser para Deus, Senhor, eu acho que eu sirvo melhor lá no ministério infantil, porque olha, eu tenho pedagogia, eu isso, eu aquilo, Jesus vai olhar para você e falar, você não entendeu ainda o que é ser servo. Ser servo é servir aonde o mestre te colocar para servir. É simples assim. Ele é o mestre. Eu sou servo, eu sou aprendiz. Para finalizar, se deixarmos escapar as oportunidades de servir Jesus aqui, não poderemos voltar para recuperá-las. Precisamos fazer enquanto é dia, realizar a obra de Deus enquanto é dia. Não podemos deixar escapar a oportunidade de servir Jesus aqui e não poderemos voltar para recuperá-las. Apocalipse capítulo 2, verso 2, o que diz lá? Quem pode ler para a gente? Amém.
Amém. Obrigado. Conheço as suas obras. Essa palavra que João registra lá no Apocalipse, está falando que Jesus estava andando no meio dos castiçais, que simbolizava as igrejas, e ele dirigia uma mensagem ao anjo da igreja, segundo, né, a interpretação, ao pastor da igreja, e dizia que conhecia, olha, eu conheço as suas obras, eu sei o que você anda fazendo, eu conheço as suas obras, eu sei se você faz realmente porque você me ama, eu sei se você faz com a intenção de tomar lá da cá, Deus sabe disso. Mas Ele deixa bem claro para a gente, nós não podemos deixar escapar as oportunidades de fazer a vontade de Deus. E fazê-la de maneira espontânea, de maneira em que Deus receba a glória para si. E não a gente vai receber elogios porque estamos realizando algo para Deus. Puxa, nós recebemos tanto de Deus, mas tanto que a gente, que nem o louvor de hoje de manhã, né? Conta as bênçãos. Se a gente parasse para contar as bênçãos diárias, bênçãos, né, que a gente não tem como contar. E será que isso não nos motiva, não nos move a aproveitarmos cada oportunidade para viver esse amor, para falar desse amor, para esparramar esse amor, né? E mais do que isso, como eu disse, né, da terra com saliva, a gente precisa se tornar meio irritante na vida de algumas pessoas, por urgência, porque também a gente não sabe quando que ela vai partir. E a gente precisa, não literalmente, tá, irmãos, pelo amor de Deus, falar a palavra de Deus para essa pessoa e dizer para ela que, olha, ela precisa ir até Jesus, que é a fonte da água da vida, para que ela possa enxergar. Por quê? Paulo vai dizer lá aos Coríntios que o diabo, o Deus desse século, cegou o entendimento das pessoas. As pessoas estão cegas, não conseguem enxergar. E assim como Jesus realizou esse ato de passar terra com saliva nos olhos e enviou, né, mandou aquele cego ir até o tanque de Siloé, que significava o enviado. Quem sabe nessa manhã Deus está dizendo para a gente também realizar isso. Falar, né, para as pessoas do seu amor e ao falar, não só falar, mas também vivendo esse amor, essas pessoas se sintam incomodadas, essas pessoas sintam coceira nos olhos e queiram, não, eu quero conhecer esse Jesus, eu preciso, porque eu não estou aguentando, não estou suportando. Que Deus possa falar fortemente ao nosso coração. É uma palavra assim, é uma exortação, né, que o Spurgeon usou ali naquele tempo, e eu acredito que as pessoas se deram conta e começaram, né, a realizar a obra de Deus, e nossa esperança é que também, através disso aqui, através de tudo que nós estudamos, Deus também possa nos mover a realizar a sua obra, e não deixarmos escapar nenhuma oportunidade. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ótimo domingo.